Oi, gente. Bom, hoje nós vamos começar, aliás, vamos fazer um especial de Semana Santa, Paixão de Cristo, então eu espero que vocês gostem, mas vamos começar como a gente sempre faz, fazendo aquela oração, pedindo a Deus que Ele realmente nos ilumine para poder fazer uma boa aula. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa semana, Senhor, em que nós relembramos, Senhor, e comemoramos a Tua morte e ressurreição, em que o Senhor venceu a morte, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer, para te adorar, para te dar graça, Senhor, e para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pela vida de Jesus Cristo na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo holocausto que Ele realizou, que o sangue derramado naquela cruz sirva como misericórdia dos nossos pecados. Lave o nosso pecado, as nossas almas, Senhor, e possamos, Senhor, ser resgatados do mar, da lama do pecado, em direção ao céu. Nós te pedimos, Senhor, não nos abandona, nem um só milissegundo sequer, Senhor. Nessa Semana Santa, Senhor, nós te agradecemos demais e te pedimos por todos os nossos familiares, por nós, por todas as pessoas que amamos, Senhor, que eles se convertam, que essa mensagem chegue até o coração de cada um destes meus alunos, Senhor, e que eles possam, Senhor, te louvar, te engrandecer, te adorar e saber um pouco mais sobre esse infinito amor que o Senhor tem e teve por cada um de nós, que nos resgatou, Senhor, do inferno, da possível ida para o inferno, para podermos, Senhor, passar a eternidade ao teu lado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e entrego a vida de todos os que estão assistindo, Senhor, nesse momento. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Beleza, vamos lá, vamos começar a nossa aula e então é uma aula especial, ou seja, nós não vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, a gente vai falar exatamente, especificamente, sobre a paixão de Cristo. Então, mãos à obra, né? Bom, o que a gente precisa saber? Bom, a gente vai começar, a ideia dessa aula foi exatamente que você saiba desde o lava-pés até a ressurreição. Então, nós vamos cobrir toda essa parte que aconteceu com Jesus. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a última ceia, lava-pés, certo? É onde foi que foi realizado, né? Então, eu coloquei aqui no slide, a última ceia é tradicionalmente associado à sala do cenáculo, situada no topo da cidade de Jerusalém, muitas vezes identificada como o Monte do Cenáculo. Embora o local seja venerado há séculos, sua identificação arqueológica é objeto ainda de controvérsia, certo? Bom, o que se pressupõe é que a casa, certo, poderia ter sido da mãe do evangelista Marcos, entendeu? Então, né, o andar superior, que era maior espaço, então ele poderia receber todos os seus amigos. E aí chamamos de cenáculo. Bom, os personagens que vão estar envolvidos nessa última ceia são os discípulos, que a gente viu que eles têm personalidade variada, até então eram pessoas inseguras, medrosas, com objetivos distintos, certo? Eram impulsivos, pelo menos Pedro era, né? E alguns com os objetivos, por exemplo, oriundos dos zelotes, que eles achavam que Jesus Cristo tinha o Messias tinha que vir como general, certo? Então eles acreditavam que Jesus Cristo ia ser esse general que ia resgatar o Estado de Israel no jugo do Império Romano, certo? Então era basicamente essas figuras que faziam parte desse jantar, dessa última ceia com Jesus, certo? E o cenáculo, está aqui a foto,
certo? Essa foto, na verdade, é de um cenáculo reconstruído, óbvio, que na época de Jesus ele não tinha essa aparência, né? Inclusive, ele foi preservado, e depois parece que foi totalmente destruído e depois reconstruído, certo? E ficou desse jeito a reconstrução, obviamente que não era nem um pouquinho isso daí que a gente está vendo, tá? Muito provavelmente, acho que quase nada, né? Entendeu? Bom, então vamos lá. A sala do cenáculo é o local onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos em Jerusalém. A palavra cenáculo vem do latim cenaculum, que significa sala de refeições. Está localizada no Monte Sião, em Jerusalém, Israel, e fica numa construção antiga ao lado da chamada Igreja da Dormição. No piso inferior fica o túmulo do rei Davi, certo? Bom, isso aí são curiosidades que eu trago, certo? Os significados. A gente já viu, é um lugar de oração, de intercessão, de adoração, mas era basicamente isso hoje, né? Porque naquela época era de refeição. Aqui também a gente pode dizer que foi o local onde houve o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Olha como é importante esse local. Então, o edifício originalmente já foi uma sinagoga, provavelmente utilizada por cristãos e também por judeus, certo? E ele foi poupado durante a destruição de Jerusalém no ano 70, mas, em compensação, no ano 1009, ele foi completamente arrasado pelos muçulmanos, e aí, depois, ele foi reconstruído no tempo das Cruzadas. Os monges franciscanos cuidaram desse local, restaurando até 1552. Né? Então, você olha assim, hoje é bem bonito, né? E aí vamos ver aqui um outro personagem que também vai participar dessa última ceia, que é muito interessante a gente ver. Esse personagem é o tal do Judas Iscariotes, né? Esse Judas Iscariotes, pela cara, né? Então, alguns acham que ele era um zelote, ou seja, ele esperava que o Messias viesse com aquela força de um general, certo? Que fizesse com que os judeus simplesmente fossem superiores ao Império Romano. Né? Então, essa era a ideia dos zelotes. Certo? Então, muito provavelmente, Judas Iscariotes é uma das teorias, poderia ser um zelote. Certo? Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata não era muita coisa não, porque, na verdade, pelo que eu andei estudando, as 30 moedas de prata comprariam um escravo danificado, né? Um escravo cheio de doença, entendeu? Então não era grande volume de dinheiro, ou seja, o pessoal fala, não, porque ele tinha muitas ambições, porque ele era ladrão, tudo de ruim. Bom, se ele quisesse realmente, ele teria vendido mais caro, né? Ele teria vendido mais caro. Daí reforça a teoria dele poder ser zelote. Por quê? Porque ele vendeu barato demais. Ele vendeu barato demais, certo? Bom, então, vamos lá. E o que foi que aconteceu durante essa última ceia, né? Jesus queria passar a Páscoa, né? Só que ele antecipou o jantar da Páscoa justamente porque ele sabia que todas essas coisas iriam acontecer. Então, era necessário, só um pouquinho, tá tendo aqui então era necessário ele antecipar. Então, vamos lá. Durante a refeição pascal, Jesus partiu o pão e distribuiu o vinho, simbolizando o seu corpo e seu sangue, estabelecendo ali uma nova aliança. Então, aqui que vai acontecer a última ceia, vão acontecer algumas coisas interessantes. A instituição para os católicos, né, da Eucaristia, para os evangélicos também, mas o significado é um pouquinho diferente. E uma coisa que é interessante que a gente só encontra no Evangelho de João, que é o lava-pés, certo?
Aqui a gente também vai ter o anúncio de quem vai trair, né, Jesus, quem vai entregar, que a gente viu que era o Judas, certo? Entendeu? Então vamos ver aqui a questão, por exemplo, da instituição da, da no caso da Eucaristia ou do sangue, do pão e do sangue, né? Vamos lá. Em Mateus 26, de 26 a 30, certo? Na versão, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos vós, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui a gente vê exatamente ele fazendo a instituição, certo, do pão e do vinho, certo? Então, por exemplo, para os evangélicos, eles fazem, por exemplo, na minha igreja, eles fazem uma vez por mês. Para os católicos, toda missa, certo? É a lembrança de uma nova aliança. Então, o próprio Jesus Cristo, certo? Ele deixou claro em Mateus que aquele simbolismo ali do pão e do vinho representava a nova aliança, certo? Não era mais aquela aliança antiga, certo? A lei mosaica, que tinha que fazer todo aquele ritual, toda aquela coisa, aquela pompa e cerimônia. Na verdade, aí era um novo tempo, uma nova aliança, em que Deus iria fazer com os homens. Não precisava mais de holocausto. O holocausto seria o último, certo? Que era o próprio Jesus derramando o seu sangue, certo? Em expiação dos nossos pecados. Então, era uma coisa final, certo? Era uma coisa final. Só haveria mais aquele e nunca mais, certo? Por quê? Porque Deus faria uma nova aliança. E nessa aliança, nós estaríamos agora unidos a Deus, bastando que, né, a gente aceite esse sacrifício de Jesus, ou seja, dizendo que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, que aquele sacrifício foi suficiente e não precisa mais de nenhum outro sacrifício para que a gente consiga simplesmente ir para o céu, certo? Então, ou seja, é importante a gente crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, não há outro nome, não há nada que possamos fazer, não há caridade maior, certo? Que a gente consiga o, o passaporte para o céu, certo? Na verdade, o passaporte para o céu foi conquistado através do sacrifício único e verdadeiro, definitivo de Jesus Cristo, certo? Então, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é a única forma da gente se salvar, certo? Não é pelas nossas obras, mas é pelo sacrifício de Jesus por cada um de nós, certo? Entendeu? Então, cuidado com isso, certo? Vamos lá. Então, aqui foi instituído, né? Ele partiu o pão e saiu dando para cada um dos 12 naquela noite, certo? E depois ele tomou o cálice, também bebeu um pouquinho, passou para todo mundo bebeu um pouquinho, certo? E ele disse: esse aqui, certo? Vai lembrar o meu corpo, esse aqui vai lembrar o meu sangue, certo? Façam isso, certo? Porque essa é a nova aliança. A partir de agora, estaremos comemorando uma nova aliança que Deus está fazendo com os homens. Muito bacana, né? Vamos lá. Uh, E, além da Eucaristia, certo? Entendeu? Além dessa coisa do pão, do vinho, certo? Ele também fez o lava-pés. O lava-pés é uma demonstração profunda, uma lição profunda para cada um de nós,
que somos discípulos, que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus. Ele falou: ó, vocês estão vendo? Eu que sou eu, né? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de mestre. Pois olha, veja o que o mestre vai fazer com vocês, certo? Então, saiu lavando os pés de todo mundo. E aí, né, o que diz aqui? Encontrava apenas no Evangelho de João, Jesus demonstrando amor e serviço, levantou-se para lavar os pés dos discípulos, um ato que ilustra a mensagem de humildade e solidariedade. Uma das coisas mais profundas. Imagine o Senhor Deus lavando aqueles pés. E não era um pé assim, delicado, aquele pé bem lavado, bem guardado. Não. Eram pés de homens rudes, que passavam o dia inteiro andando com suas sandálias. Imagine a sujeira. Imagine, sei lá, né, aqueles pés bem maltratados. Esses pés foram lavados por um Deus, né? É muito show, cara. Um exemplo de humildade fora do normal. Ele disse: pois é, se eu que sou eu faço isso, façam vocês também. Façam vocês também. Aprendam a ser humildes, certo? Aprendam a ser humildes, certo? Quem quiser ser o primeiro, que vai ser o último. Certo? Bom, então vamos lá em João 13, de 4 a 9, que diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então, ele enrolou aqui a toalha, hoje em dia poria aqui no ombro, depois deitou a água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugava-lhe com a toalha que estava cingido, estava enrolado. Aproximou-se então de Pedro, né, no caso Simão Pedro, e esse disse: Senhor, o senhor vai lavar os pés, os meus pés? E aí Jesus respondeu: o que eu faço, vocês não vão entender agora, mas vão compreender isso lá na frente. E aí Pedro disse: nunca, nunca o senhor vai lavar os meus pés. O senhor lavar meus pés? Não, não, que é isso? Eu não mereço. Aí Jesus disse: nunca me lavaram. Então Jesus disse assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, meu irmão. Porque se eu não te lavar, certo? Ou seja, você não vai aprender a ser humilde como eu estou sendo humilde. A lição precisa ser aprendida. Eu preciso lavar os seus pés para que você tenha coragem de ser humilde com os outros, e não ser soberbo. Para que você perceba que não importa quem é maior ou menor, Deus ama todo mundo de forma igual. Todo mundo. Eu sou o homem mais poderoso da face da terra. Eu sou humilde. Deus, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Essa foi uma lição. E aí ele falou: se eu não lavar teus pés, você não vai aprender, não. E se você não aprender, você não tem parte comigo, não. Você não vai ter aprendido nada e, consequentemente, não vai entrar no céu, porque você vai ter soberba. Soberba. Aí ele disse: opa, opa, nesses termos, então não lave só meus pés, não, lave a cabeça, lave a mão, lave meu corpo todo. Ele era bem doido, certo, Pedro? Entendeu? Bom, e aí, vamos ver agora a participação de Judas na última ceia. Então, Jesus anunciou que um dos discípulos o trairia. Está lá em Mateus 26, de 21 a 25, nos seguintes termos. E, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito tristes, começaram um a um a perguntar: Senhor, será que sou eu? Por acaso sou eu? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E aí Jesus olhou para ele e disse: tu o disseste. Ou seja, você que disse.
entendeu? Então, ou seja, ali naquele momento, em Mateus, ele anuncia, certo? Quem era que ia fazer essa traição. Agora, em João 13, o texto funciona assim. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estavam conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele está se referindo. Então, aquele discípulo, Joãozinho, que era muito próximo de Jesus, reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, com um pouco de vinho, e tendo molhado, entregou nas mãos de Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ou seja, após ele ter comido aquele pão, também entrou naquele momento, segundo o Evangelho de João, Satanás para tentar ele, certo? Para vender Jesus, trair Jesus, certo? Então Jesus disse, olhou bem para João, ou para Judas, olhou para Judas e disse assim: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Ninguém, porém, dos que estavam à mesa percebeu o que Jesus tinha dito. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, acabaram pensando que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido aquele bocado, aquele pedaço de pão molhado, engoliu ali, mastigou, saiu logo, e isso já era de noite. Ou seja, Jesus disse: o que pretendes fazer? O que você quer fazer? Faça depressa. Certo? Jesus já sabia que ele tinha essa vontade, certo? Essa vontade. Não é o que você tem que fazer. Sabe? Ou seja, Judas não tinha que trair Jesus. Mas ele nasceu para trair Jesus. Não, de jeito nenhum. O que você pretende fazer é o que você tem vontade de fazer. Faça depressa, certo? Então, essa foi a ordem que Jesus deu. Jesus sabia o que ele ia fazer, né? Entendeu? E aí ele foi, pegou aquele pedaço de pão molhado que Jesus tinha dado para ele, mastigou, se levantou e vazou. Bom, agora a gente vai ver Simão Pedro na última ceia, certo? Na última ceia, Jesus avisou Pedro que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Este aviso aconteceu no caminho para o jardim do Getsemane. Ora, ali foi quando Jesus foi preso, certo? Então Jesus estava sendo interrogado, certo? E aí, do lado de fora, à noite, eles fizeram uma fogueira, e estava todo mundo ali se aquecendo na fogueira, certo? 3 dos funcionários ali da casa, do sumo sacerdote, certo? Reconheceram Pedro como um dos seguidores daquele que estava sendo interrogado lá dentro. E ele negou 3 vezes. Aí o galo cantou, certo? Bom, existe uma teoria que o galo era galo, mas existe uma outra teoria dizendo que, muito provavelmente, perto ali do sinédrio, da casa de Caifás, certo? Muito provavelmente não se tratava de galo, não se tratava de galo, galo, certo? Do cocoricó. Não era o galo que a gente conhece. Muito provavelmente era um instrumento, certo? Um instrumento de som, que é galício, uma coisa assim, certo? E o som dele tinha uma certa similaridade com o som de um galo cantando, certo? De um galo cantando, entendeu? Então, chamaram esse instrumento de galício, certo? Então, quando é que esse instrumento era tocado? Era porque na vigília noturna, eram tocados 4 vezes, certo? 4 vezes. Ou
Não, três vezes, certo? Na verdade, a vigília era dividida em quatro, certo? A primeira hora da vigília, certo? Da vigília noturna, aí tinha a segunda hora da vigília, a terceira hora da vigília, a quarta hora da vigília. A gente vê isso naquela aula que eu falei sobre as horas, né? Sobre as horas, certo? Então, você vai ver que em cada troca de vigília, ou seja, você pega o período noturno que vai das 6 da tarde às 6 da manhã, eles dividiam aquilo ali em quatro partes. Ao término de cada uma daquelas partes, eles tocavam esse instrumento, avisando que a vigília, certo, vai ser trocada, né, que está começando uma nova vigília, certo? Entendeu? Então, a cada 3 horas era tocado esse instrumento? Sim, a cada 3 horas era tocado o instrumento, certo? Então, quando no terceiro toque da vigília, certo? O terceiro toque da vigília era praticamente anunciando que ia amanhecer, certo? Então, no terceiro toque da vigília, Pedro teria negado Jesus 3 vezes, certo? Era o anúncio do início do dia, certo? Bom, aí Jesus disse a Pedro: Simão Pedro, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova, ou seja, ele vai te tentar. Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece, certo? Entendeu? Então, mas existe, isso é uma hipótese, certo? De um instrumento que tocava na troca da vigília, certo? Entendeu? A teoria que fala que não, que realmente era um animal. Essa do instrumento musical é porque fala que o galo, ele é um animal que não seria bem-vindo, certo? Porque ele come qualquer porcaria, porque ele come vermes, então ele não seria bem acolhido ali perto do sinédrio ou perto da casa de um sumo sacerdote, certo? Porque poderia contaminar aquele ambiente, certo? Entendeu? Contaminar aquele ambiente. Então, ou seja, impedir que um galo, certo, que entre na casa ou no sinédrio seria bem difícil, né? Numa hora dessa aí entraria e acabaria contaminando, certo? Contaminando aquele ambiente. Então, daí a teoria desse instrumento. Mas isso aí ainda não é uma coisa certa. Bom, vamos lá. Como foi que Pedro reagiu quando Jesus falou essas coisas? Pedro afirmou sua lealdade, prometendo nunca fazer o que Jesus tinha previsto, né? Pedro insistiu que mesmo que tivesse que morrer, jamais negaria Jesus. E não foi o que aconteceu. A gente viu que Jesus, né, que Pedro não conseguiu ser fiel até a morte por Jesus antes de o Espírito Santo simplesmente vir sobre aqueles homens e mudar e dar coragem na vida dele. Você vê que quando Pedro nega Jesus é porque ele não tinha recebido o Espírito Santo. Então, o que foi que aconteceu? Mais tarde, no Getsemane, Jesus foi preso após a traição de Judas, né, que Judas se levantou e foi trazer os guardas, e todos os discípulos fugiram, né? Pedro seguiu Jesus, mas de longe, até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi julgado pelos líderes religiosos. Na verdade, foi julgado assim, interrogado, né? E Pedro acabou negando realmente 3 vezes Jesus. Entendeu? Bom, vamos lá. E o que aconteceu no Getsemane? Bom, o Getsemane era um jardim, certo, de oliveiras, e eles fizeram o seguinte, eles fizeram a última ceia, e aí os 11 com Jesus, porque afinal de contas Judas já tinha saído, terminou a ceia, e eles resolveram dar uma voltinha à noite. Isso aí já era, sei lá, tipo, umas 10 da noite, certo? Bom, então, na descrição, o Jardim de Getsemane situa-se na encosta aos pés do Monte das Oliveiras, a leste da cidade velha de Jerusalém. É reconhecido como o local onde Jesus viveu um momento de profunda angústia, chegando a suar sangue, né? Há evidências históricas e estudos arqueológicos que identificam a área dos olivais, embora a delimitação exata do tal Jardim Getsemane permaneça incerta, né? Bom,
então a gente vai ver que nesse jardim das oliveiras, do Getsemane, a gente vai ver que Jesus passou por um estresse violentíssimo. Sabe assim, naquela situação de quase desistir, sabe? Pelo seu lado humano. Mas ele teve forças para dizer, seja feita a tua vontade. Né? Se o Senhor puder afastar de mim esse cálice, se o Senhor puder, faz. Mas se for a única coisa que deverá ser feita para salvar todo mundo, o pecado da humanidade, então seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se eu vier a minha, meu lado humano hoje, aí eu estou pulando fora. Então Jesus ali, ele demonstrou a sua humanidade. Então é por isso que a gente diz que era Deus, mas era 100% homem e 100% Deus. Como pode isso? Realmente é um mistério, né? Mas ali a gente viu que ele era 100% homem. Ali a gente viu que ele estava angustiado na solidão, certo? De saber tudo que ele ia sofrer, todas as dores, tudo que ele ia passar. Então ali ele ficou estressado, né? Ali ele ficou angustiado, triste, e na sua humanidade é marcada pela angústia, pela submissão à vontade do Pai, a orar, pedindo que, se possível, o cálice do sofrimento fosse evitado, mas conformando-se com a vontade de Deus. Revela a intensa carga emocional pela qual estava passando Jesus naquele momento e a coragem que ele teve de enfrentar o sacrifício que ele sabia que era iminente, ou seja, estava perto. Bom, e os discípulos ali tinham bebido, né? Tinham bebido, estavam alegres, era Páscoa, não passava pela cabeça deles o que estava prestes a acontecer. E a gente vai ver que eu acho que eles tinham bebido. E aquela bebida ali, aquele horário, 10 horas da noite, só dava sono neles. Eles não conseguiram ficar orando à noite no jardim. Então, vamos lá. O que aconteceu no Getsemane? Jesus foi com os discípulos ao Getsemane, um jardim de oliveiras, na encosta do Monte das Oliveiras, orou a Deus, pedindo que afastasse o cálice da dor, mas que a vontade de Deus sobrepusesse a dele, e que fosse feita a vontade de Deus, e ele sua sangue, que é chamado de hematidrose. Hematidrose, certo? Bom, isso está descrito lá em Lucas 22, Lucas, que a gente viu que era médico, certo? Entendeu? Que era médico. Então, coloca lá no capítulo 22, versículo 44, fala exatamente que, estando em agonia, em profunda agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nossa, imagine o nível de estresse pelo qual estava passando Jesus, sabe? Entendeu? Então, as pessoas que têm esse tipo de fenômeno, hematidrose, que é raríssimo, certo? São pessoas que estão passando por momentos complicadíssimos. É muito raro isso, certo? Muito raro mesmo. Então, se você colocar uma pesquisa no Google, certo? Você consegue encontrar fotos de pessoas suando sangue, né? Mas é carga emocional pesadíssima. Bom, e ele saiu para orar sozinho naquela noite ali, então ele deixou, ó, fiquem aqui orando, que eu vou orar mais ali na frente, certo? Então, eu vou ficar ali sozinho, tá bom? Aí pronto, aí ele sai. Aí quando ele volta, certo? Ele faz essa oração, ele sua sangue, certo? Nervoso, no desespero, com medo, seu lado humano com medo de enfrentar todas as dores, certo? Porque ele ia sofrer muito, né? Muito. De chicotadas, de tapas, de cuspe, de tudo que você podia imaginar, fora a dor de ser traspassado, certo? Aquelas nas palmas das mãos, que na verdade não é palma, não é no pulso, certo? Mas, meu Deus, nos pés, cara, dor de ser sustentado,
o peso do próprio corpo ali é pesado, é pesado. E aquilo ali ele se desesperou, então ele suou sangue por conta do que ele sabia que ele ia passar. E aí ele volta aos discípulos, e aí ele encontra os discípulos dormindo. Aí ele acorda os discípulos, chama atenção, pede para orar, e ele volta de novo para ficar sozinho, ora novamente, aí volta para os discípulos, dormindo de novo. Acorda discípulo, pede para orar, ele vai de novo pela terceira vez, e aí ele vai orar. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ou seja, os discípulos não tiveram aquela força de continuar orando, certo? Tinham bebido, né? Então estava meio no clima de festa, certo? Eles realmente não tinham a noção do que estava prestes a acontecer. Então Jesus alerta, naquele momento, quando ele volta, Jesus alerta, cara, vocês não estão entendendo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Alô? Certo? Entendeu? Então, ou seja, ele faz um chamado ali, certo, para os seus discípulos, para eles caírem na real. Gente, pelo amor de Deus, olha o que está para acontecer. Vocês precisam orar, orar. Bom, e lá no Getsemane, aí realmente ele foi traído por Judas, preso e levado. Então a gente vai ver como essas coisas aconteceram. A prisão de Jesus. Primeiro, Judas o traiu antes, obviamente, antes da ceia. Antes da ceia, ele já tinha procurado o pessoal do Sinédrio, certo? Que ofereceram 30 moedas de prata. Isso está escrito lá em Mateus 26:15, certo? Entendeu? Então, quando Jesus disse, faça aquilo que você pretende fazer, porque já tinha, né? Já tinha sido combinado, certo? Faltava só encontrar o bom momento. Judas combinou que prendesse aquele a quem ele beijar. E realmente foi isso que aconteceu. Está descrito em Mateus 26:48, está escrito em Marcos 14:44, exatamente para identificar no meio da noite aquele que era realmente Jesus para ser preso. E aí foi o que aconteceu. Ele chega juntamente com os guardas, e faz aquele beijo em Jesus, certo? E aí começa, os guardas prendem Jesus, certo? E aí começa aquela confusão. Na confusão, Pedro saca uma faquinha, né, bem afiada, e ela corta a orelha de um dos soldados do Sinédrio, certo? Que, segundo as tradições, se chama Malco, mas é tradição, não está na Bíblia o nome dele, certo? Entendeu? Que cortou a orelha, certo? Está lá, esse corte da orelha está em Lucas 22:50 e 51. Se você também procurar no livro de Marcos, está lá em Marcos 14:47, certo? Aí Jesus disse, para, se vocês usarem quem mexe com arma vai ser ferido, certo? Então Jesus acabou sendo preso e no final das contas foi perna para quem te quer, certo? Os discípulos fugiram, deixaram Jesus sozinho ali preso e eles se meteram pé na carreira, certo? Fugiram dos guardas do Sinédrio, que prenderam Jesus, certo? E um fato interessante é que diz o seguinte: um jovem, coberto apenas de lençol para fugir, largou e fugiu nu. Nu, exatamente. Um jovem fugiu nu. Está descrito aonde isso? Lá em Marcos 14, no verso 51 e 52. Entendeu? Então, as pessoas acham, né, que então, eu achava que era João, né? Entendeu? Então, tem uma teoria, era João, porque João era jovem. O texto fala jovem, certo? Entendeu? Bom, mas existe uma outra teoria que diz que não era o Joãozinho, mas era o Marquinhos, ou seja, Marcos, o do Evangelho de Marcos. Aquele Marcos que viajou com Paulo, aquele Marcos que largou Paulo no meio da viagem, né, entendeu? Mas que ao final Paulo percebeu que Marcos era altamente importante para a disseminação do evangelho e depois fizeram as pazes, certo? Entendeu? Mas era esse Marcos, que na época era um jovem, certo? Entendeu? E o interessante é que você, como eu falei, certo? Provavelmente o Sinédrio não, né? Provavelmente a casa, certo? A casa onde os
os discípulos e Jesus fizeram a última ceia, onde houve o derramamento do Espírito Santo, certo? Entendeu? Era a casa da mãe de Marcos, certo? Então, provavelmente era a casa da mãe de Marcos. E aí, o que aconteceu? Como era a casa da mãe de Marcos, Marcos estava lá, Marcos era um jovem, certo? E provavelmente ele espreitava, ele não era um dos 12, mas ele estava espreitando ali o jantar que estava acontecendo no andar de cima. E provavelmente ele acompanhou os discípulos lá no monte, né, no Monte das Oliveiras ali, certo? E aí, na hora daquela prisão, daquela confusão, do vucu-vucu ali, certo? Ele estava enrolado em lençol, porque era um jovem, estava dormindo, aí, sabe aquele cara que, tipo, a mãe manda dormir, aí ele vai dormir, mas aí ele volta escondido, fica à espreita ali, né? Vendo o que é que os adultos estão fazendo, muito provavelmente foi o que aconteceu. Ele estava de longe, espreitando tudo que aconteceu, e aí, na hora da prisão, pegaram ele ali, certo? E a maneira que ele teve foi simplesmente largar os panos e correr nu, certo? Entendeu? Então, lá em Marcos 14, 51, 52, você vai ver que um jovem saiu para não ser preso, né? Ele se desvencilhou ficando nu. Pois é. Bom, enfim, são duas teorias. A teoria do João e a teoria do Marcos. A gente não sabe, certo? Isso aí é só teoria. É só teoria. Então vamos lá. Aí Jesus é preso. Após a prisão, Jesus foi levado ao Sinédrio, uma instituição judicial judaica, né? O Sinédrio era tipo um, um tribunal para decidir coisas importantes sobre o judaísmo, certo? Mas não falava sobre política. Então era uma coisa religiosa dos judeus, certo? E o Império Romano simplesmente fechava os olhos para aquela situação ali, porque afinal de contas aquilo ali tem um caráter religioso, não era um caráter político, certo? Bom, e nesse interrogatório, então, quando Jesus foi preso, ele foi levado para o Sinédrio, que era de pessoas. Sinédrio, quer dizer, basicamente, um local onde haveria pessoas de maior idade, certo? E essas pessoas faziam seu dom da oratória, certo? Pessoas estudiosas da palavra, né? Sentados, entendeu? Daí o Sinédrio, né? Bom, então Jesus foi levado, certo, para ser interrogado e julgado pelo sumo sacerdote Caifás e outros líderes do Sinédrio. Porque o Sinédrio era formado, certo, por esse pessoal que eram os fariseus, sacerdotes, saduceus, certo? Então era um grupo que aproximadamente 70 pessoas, então era o Sinédrio. Quando Jesus foi preso, era bem de noite, certo? Então tinha que convocar, assim, extraordinariamente o Sinédrio para poder interrogar esse tal Jesus. Aí primeiro levaram para a casa do Caifás, né? Então vamos lá, para a casa do Caifás, leva ele, acorda o Caifás, está aqui, ó, aqui esse cara foi preso, certo? Entendeu? Ele foi acusado de blasfêmia, de profanar o dia de sábado e um crime de ser falso profeta. E nos relatos, Jesus fala muito pouco. Ele fica calado. A maioria das vezes ele fica calado. Dá raras respostas, dá mais respostas indiretas, né? Provocando, inclusive, um oficial que meteu um tabefe nele, certo? Em Mateus 26, 62, a falta de resposta de Jesus provoca o sacerdote a perguntar: por acaso você nada responde? Os homens que vigiam Jesus na casa do sumo sacerdote, eles botaram uma venda em Jesus, certo? E eles metem, né, porrada ali, certo? Insultam, surram, certo? Estapeiam Jesus, e aí depois eles perguntam: por acaso você sabe quem bateu em você? Aí começava a rir, certo? O sumo sacerdote acabou perguntando para Jesus o seguinte: eu te conjuro, ou seja, eu te peço, pelo Deus vivo, que nos diga se você é Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus olha para o sumo sacerdote e diz assim: você que disse. Entretanto, eu digo para vocês que de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso e virá sobre as nuvens
do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, aquela hipocrisia. Ah, blasfemou! Ah, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Ele acabou de sair da boca dele, dizendo que ele era o Filho de Deus Altíssimo, que ele vai sentar à direita de Deus Pai, e que um dia virá em cima, sobre as nuvens, com poder e glória, certo? E aí ele rasga as roupas, numa hipocrisia danada, certo? E aí ele disse, meus irmãos, afinal de contas, depois dessa blasfêmia, o que esse homem merece? Aí o pessoal responde assim, morte. Ele é réu de morte. E aí todos cuspiram em Jesus. Todos cuspiram em Jesus pela blasfêmia, suposta blasfêmia, que Jesus tivera dito ali naquele momento. Bom, e aí, com a prisão de Jesus, o que é que acontece com Judas? Está descrito lá em Mateus 23, do versículo de 3 a 10, o seguinte. Então Judas, aquele que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, foi tentar devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo aquele sangue que é inocente. Eles olharam para Judas e disseram assim, e eu com isso? Problema seu. Isso não me importa mais, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, ele disse, eu não vou ficar com essa porcaria aqui não. E jogou todas as 30 moedas de prata e saiu e foi procurar um lugar para se enforcar. E os principais sacerdotes, catando as moedas do chão, disseram, olha, essa moeda aqui, ela tem um preço de sangue, não vamos ficar com ela. Isso aí, essa moeda é suja, tem um preço de um sangue de um homem, certo? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um terreno e vamos fazer um cemitério para estrangeiro, para forasteiro, para gringo, certo? Que morrer aqui nas nossas terras. É um cemitério à parte, em separado, eles não são judeus, então é um cemitério só para quem não é judeu. E aí foi isso que eles fizeram com as 30 moedas de prata, o pessoal lá do Sinédrio, certo? Na tentativa de Judas de devolver o dinheiro. Bom, então eles compraram, né? Aquele campo tem sido chamado até hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, o pessoal diz que é Zacarias, certo? Que Jeremias não foi encontrado, a não ser que seja um rolo da Torá aí, certo? Do Antigo Testamento, que não foi encontrado ainda, certo? Dizendo que exatamente um sangue de uma pessoa inocente seria vendida por 30 moedas de prata. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram as moedas pelo preço, pelo campo do oleiro. E assim, como ordenou o Senhor em sua profecia. Entendeu? Ou seja, agora as 30 moedas de prata, né, no valor da época, compraria o quê? Um escravo doente. Um escravo doente, quase inútil. Para você ter uma ideia como o preço de Jesus foi baixo. Né? O preço de Jesus foi baixo. Entendeu? Bom, vamos lá. Jesus perante Pôncio Pilatos. Aí eu trouxe as duas passagens, certo, para a gente comparar, certo? A gente vai ver depois vamos começar por Lucas, certo? Então Jesus perante Pôncio Pilatos. E depois a gente vai ver o que aconteceu aqui, num rápido resumo. Primeiro, ele foi lá para a casa de Caifás, certo? Que reuniu a turma do Sinédrio. De repente eles condenaram Jesus, né, no seu interrogatório, houve uma condenação, só que eles não tinham poder de matar. Não tinham. Isso aconteceu de quinta para sexta. Eles não tinham poder de matar. Eles tinham que fazer com que Jesus morresse antes das 6 horas da tarde da sexta. Certo? Então ia começar o dia da sexta. Certo? Entendeu? Não podia entrar no sábado, que é o sábado.
é 18 horas da sexta-feira, já começa o sábado, não podia fazer, não podia matar, certo? Então, ele tinha que correr, certo? Então, na madrugada entre quinta e sexta, certo? Ele foi interrogado, julgado pelo pessoal, pelos judeus, certo? Entendeu? Ainda tinha a sexta-feira todinha para matar Jesus, certo? Então, ele já, dali, Jesus já foi conduzido preso para Pôncio Pilatos, que esse era o governador da Judéia, certo? E esse teria o condão, né, o poder de matar Jesus, de condenar verdadeiramente Jesus, certo? Entendeu? Então, o pessoal do Sinédrio manda, Caifás lá, manda lá para Pôncio Pilatos. Reza a história, né, diz a Bíblia lá, que Pôncio Pilatos não tinha amizade com Herodes Antipas, que era o filho daquele Herodes maldosão lá, que matou as criancinhas, certo? Entendeu? Então, o que aconteceu é que, naquela época, todo mundo estava em Jerusalém para poder comemorar a Páscoa, certo? Para poder comemorar a Páscoa, que era uma festa importante, certo? A libertação do Egito e tudo. Então, lá estava, né, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, apesar de não ser judeu, certo? Ele estava lá porque tinha muita gente em Jerusalém e ele não queria acabar com a confusão, certo? Entendeu? Porque Pôncio Pilatos, na verdade, gostava de morar à beira-mar, certo? E não em Jerusalém. Jerusalém não. Ele foi com medo de uma muvuca, de uma confusão, né? Então, como ele era o governador, ele naquele momento ele tinha que estar lá em Jerusalém, certo? Mas ele morava no litoral, morava lá no litoral, ok? Bom, e também estava em Jerusalém, certo? Herodes, que era aquele político que ele governava, né? Porque na Judéia, na parte sul, né? Tem a parte norte, que é a Galileia, tem a Samaria e tem a Judéia embaixo, né? Aí nós temos a Galileia, Samaria e a Judéia. Na Judéia, certo? Estava sendo governada por um romano, que é o Pôncio Pilatos, certo? E no norte, lá na Galileia, estava sendo governada por Herodes Antipas. A Pérea e a Galileia era por ele, certo? Então, quando Pôncio Pilatos recebeu Jesus e percebeu que Jesus era, né, da região, né, ele praticamente morava naquela região norte, governada por Herodes, certo? Ele falou: quer dizer que você é lá do norte. Você saber que o seu governador Herodes está aqui, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você, eu vou mandar você para ser interrogado por Herodes, o seu governador, já que você é lá do norte. Você não é daqui do sul, da Judéia, você é da Galiléia, certo? O governador da Galiléia está aqui, eu vou mandar você falar com ele. E mandou, certo, Jesus preso para falar com Herodes. Então a gente vai ver, certo? Aí Herodes, sabe, chega para Jesus e conversa com Jesus e diz que, eu tinha muita curiosidade de te conhecer, de ver aí as tuas mágicas, os teus sinais, os teus milagres, as tuas coisas extraordinárias. E Jesus ficou ali, certo? Então a gente vai ver essas passagens, certo? Depois que Jesus não realiza absolutamente coisa nenhuma, certo? Ele volta para Pilatos, certo? Entendeu? Depois de falar com Herodes pensa, esse cara aí não encontro nele mal algum, certo? E manda voltar para Pilatos, certo? E Pilatos tinha sido avisado pela mulher dele, né, que não se metesse com aquele sangue daquele inocente, né? Entendeu? E aí Pilatos não tinha como se safar, né? Porque se ele não condenasse Jesus, certo? Ele podia ser o estopim de uma revolta, certo? Entendeu? Ou seja, porque os sumos sacerdotes iam alimentar a fúria do povo, certo? Ia fazer uma rebelião e a cidade estava cheia, lotada, Jerusalém, certo? De turistas religiosos ali, certo? Então ali, tudo que ele menos queria era um estupim ali, certo? Para uma revolta contra o Império Romano, né? Então, ou seja, ele não poderia contrariar o Sinédrio, não poderia, certo? Mas, ao mesmo tempo, a esposa dele dizia que, né, você sabe que ele tinha que obedecer. A última palavra é sim, senhora, né? Entendeu? Então, a mulher dele disse, não se meta com esse sangue aí. Então, ele também não queria se ficar de, de mal ali com a esposa, certo? Então, ou seja, ele tinha que arranjar um meio tempo, agradar os dois lados,
certo? E aí foi aquela história de lavar as mãos, né? Lavar as mãos, ou seja, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, certo? Quando, na verdade, ele tinha, certo? Entendeu? Então, vamos ver como foi que aconteceu isso. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributos a César e afirmando que ele era o Messias, o Cristo, o Rei. Então lhe perguntaram perguntou Pilatos para Jesus: e você, por acaso, é o rei dos judeus? Aí Jesus disse: você que está dizendo. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: eu não vejo crime nenhum cometido por esse homem. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ele ensina coisas erradas por toda a Judéia, desde a Galileia, certo? Onde começou até aqui. E tendo Pilatos ouvindo que esse cara era, né, da Galileia, era um galileu, certo? Ao saber que era da jurisdição de Herodes, então, né, mandou, e que Herodes estava na cidade para passar a Páscoa, mandou para Herodes, Jesus preso, para ser interrogado por Herodes. Então tá, vai conversar lá. E aí, Jesus agora com Herodes, certo? Vamos continuar aqui, Lucas narrando, certo? E aí, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum milagre, algum sinal, algum prodígio, e de muitos modos interrogava Jesus. E Jesus, calado, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e escribas que estavam ali presentes o acusavam, sabe, com veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele. Fizeram ele chacota, né? Vestiram ele com um manto espalhafatoso. E aí disseram, rapaz, e todo mundo começou a rir de Jesus ali, a turma do Pilatos, né? De Pilatos, a guarda de Pilatos, ali brincando com Jesus, né? Fazendo chacota com ele. Certo? Acabou que disseram assim, rapaz, ó, seguinte, a gente não encontra nada com esse homem, não, vamos devolver para Pilatos, não tem mais nada a ver com isso. Esse homem não abriu nem a boca, certo? Não vejo nenhum problema. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que não se falavam, se reconciliaram, certo? Entendeu? Então, veja bem. E agora, Jesus sai de Pilatos, ou sai de Herodes e volta para Pilatos, certo? Então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse: apresento esse homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês estão acusando ele. Nem tampouco Herodes, que também interrogou ele, encontrou nada. Pois é, tanto que ele tornou a me enviar esse preso. É claro que nada há contra ele, nada se verificou que seja digno de matá-lo. Portanto, sabe uma coisa? Eu vou castigá-lo e depois eu vou soltá-lo. Vou dar-lhe uma chicotada e depois eu vou soltá-lo. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Ou seja, na Páscoa havia aquele costume de soltar um preso. Toda a multidão, porém, gritava: fora com esse, solta Barrabás, solta Barrabás. E Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por causa de homicídio. Ou seja, Barrabás era um assassino, certo? Um agitador. E eles, desejando Pilatos soltar Jesus, insistia, mas insistia. Pilatos não queria, por conta da história da mulher dele, ele não queria condenar Jesus. Porém, o povo gritava: crucifica, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez esse homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, eu vou soltar sim. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor prevaleceu, né? Dizendo assim: se você soltar ele, você será inimigo de César, porque ele prega que ele é o rei. E ser uma pessoa, se dizer rei, está indo contra César.
né? Aí ele ficou, vixe, aí eu me lasco, né? Então, Pilatos acabou cedendo ao pedido. Soltou aquele que estava encarcerado, Barrabás, certo? Que era um homicida, um agitador das multidões, que participava de um grupo em que usava pequenas facas e que no meio daquela agitação matava uma pessoa de costa, de forma covarde, certo? Bom, e quanto a Jesus, ele entregou à vontade deles. E aí, agora a gente vai ver a visão de Mateus. Então, a gente viu a visão de Lucas, vamos ver aqui a visão de Mateus. Então, Mateus diz assim: Jesus estava de pé ante ao governador, certo, da Judéia, que era o Pôncio Pilatos, que era romano. E esse o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Você está dizendo. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondia. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra sequer. Vindo com isso a admirar-se grandemente o governador daquele homem calado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, um assassino chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, o Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolve com esse que é justo, porque hoje mesmo eu tive um sonho e eu sofri muito nesse sonho. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus. De novo, o governador Pôncio Pilatos disse: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E aí, o povo gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pilatos fala: Que farei então com Jesus, também chamado Cristo? E aí o pessoal: Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Cada vez mais clamava o povo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia. Pelo contrário, só aumentava o tumulto, a agitação. Aí mandou vir uma tigela de água, lavou as mãos perante aquele povo, dizendo: Ó, eu nada a ver com isso, estou fora, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso nas mãos de vocês. E o povo todo respondia: Que caia sobre nós o peso do sangue, e também sobre nossos filhos. Então, Pilatos acabou soltando o assassino Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Pois é. E agora a gente vai ver o que aconteceu depois, né? Então, em Lucas, a gente vai ver o calvário de Jesus da seguinte maneira. Por exemplo, Simão leva a cruz de Jesus. E como conduzissem, constrangendo um sirineu de nome Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Ou seja, forçaram Simão, o sirineu, certo, a levar a cruz de Jesus. Certo? Entendeu? Por quê? E como é que as pessoas sabem de tantos detalhes? Muito provavelmente porque esse sirineu chamado Simão, certo? Ele se converteu. Ele se converteu, porque senão as pessoas não saberiam o nome da pessoa, certo? Entendeu? Com riqueza de detalhes. Era o Simão. Ele era de Cirene, sirineu, entendeu? Então, ou seja, então muito provavelmente Simão se converteu. Seguia a numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam o que Jesus estava passando. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caia sobre nós, e aos outeiros:
cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco. E também eram levados outros 2 presos, que eram malfeitores, também para serem crucificados com Jesus. E na crucificação, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, né, que é da caveira, ali o crucificaram, bem como aos 2 malfeitores, um na direita e o outro na esquerda de Jesus. Contanto, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e assim se salve. Se você é realmente o Messias, o escolhido de Deus, se salve. Igualmente, os soldados também começavam a escarnecer de Jesus. Aproximando-se, trouxeram vinagre e dizia: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava uma placa, uma epígrafe, com letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Está escrito em Lucas. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: como és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, retrucando, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com muita justiça, estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse aqui nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, há correntes, né? Correntes que dizem que não é hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas sim, eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Né? Eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, entendeu? Então, há uma certa questão de interpretação aqui. Será que eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ou eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso? Certo? Porque eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, quer dizer o quê? Que as pessoas morrem, elas adormecem, certo? E no dia do julgamento elas acordam e vão para o paraíso, certo? Entendeu? Então, há essas 2 correntes. Mas uma coisa é certa: a única pessoa na Bíblia inteira que se tem certeza que está no céu é um assassino, um ladrão, que de bom ladrão não tem nada. Que a gente vai ver que lá em Mateus diz assim, que eles, os 2, escarneavam, né? Ou seja, ficavam falando mal de Jesus, certo? Mas com o passar, o desenrolar das coisas que eles viram acontecer ali, um deles se converteu. Um deles se converteu. E é o único na Bíblia inteira que se tem notícia que está no céu. Ou que vai para o céu, com certeza. Certo? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai ver em Mateus. Certo? Então a gente viu em Lucas, a gente vai ver a versão de Mateus. Logo ao sair, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório. Reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e se ajoelharam diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspiam nele, tomaram o caniço e davam-lhe nele na cabeça, que já tinha coroa de espinho, meu Deus. E cuspindo nele, tomaram o caniço, davam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram o manto e o vestiram com suas próprias vestes e em seguida levaram para ser crucificado. Uau! É de lascar o cano. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Apareceu uma tela.
Agora eu vou voltar aqui, tem que ficar copiando uma outra. Beleza. Vamos lá, a gente estava em Mateus. A crucificação. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber fel. Mas ele, provando, não quis mais beber, porque era muito amargo. Depois o crucificaram, repartiram as suas vestes, tiraram sorte dela, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito, dizendo: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneavam a cabeça e diziam: Ó tu que destróis o santuário e diz que constrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus. Desce da cruz aí agora mesmo. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar? Ué, não é rei de Israel? Desça da cruz e aí a gente vai crer. Confiou em Deus. Aliás, confiou em Deus, pois que ele venha livrar você agora. Você não disse: Sou o filho de Deus? E os mesmos impropérios lhe diziam, presta atenção agora no versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, no primeiro momento, os 2 assassinos que estavam crucificados junto com Jesus, certo? Também falavam coisas ruins de Jesus, escarneciam de Jesus. Com o passar das horas, um deles percebeu que ali era o inocente. Um deles percebeu que ali era o Filho de Deus. Porque, afinal de contas, do meio-dia às 3 da tarde, ficou tudo escuro, né? Ficou tudo escuro. Então, o cara, quando viu aquela situação ali, ficou assim: epa, esse cara é inocente. Esse cara é inocente. Bom, então vamos lá. E desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Daí porque o bom ladrão, certo, percebeu que Jesus era Deus mesmo. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, ali, Deus se ausenta dele para que ele prove, certo? Toda dor e tudo o que, se afastando dele, ele pudesse se sentir só. Ali ele se sentiu só. E alguns que ouviam dizer Eli, Eli, que quer dizer meu Deus, traduziram, entenderam que ele estava chamando Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, embebedou de vinagre e colocou na boca para ele beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, ele não está chamando Elias. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito e morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Eis que a terra tremeu, pendendo-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de pessoas boas, de santos, que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que estava acontecendo, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Estava ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Para Lucas, agora, se a gente for olhar em Lucas, né, antes de morrer, Jesus expressou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Já no livro de João,
na hora de sua morte, Jesus falou: está consumado. E após a morte, temos em João o seguinte relato: então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, certo? Ou seja, depois das 6 da tarde, ou seja, Jesus morreu às 3, certo? Então, eles tinham até às 6 da tarde para correr e enterrar, né? Enterrar, que eu digo, é colocar no sepulcro. Visto como era da preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos para que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados o mais rápido possível, para não dar 6 horas da tarde e eles ainda estarem vivos e ter que sepultá-los à noite, certo? Tornando-os impuros no sábado. Os soldados foram, quebraram as pernas dos 2 assassinos ao lado de Jesus, e quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. E aí eles não quebraram a perna de Jesus. Mas um dos soldados, só por uma questão de descargo de consciência, abriu um furo com a lança, traspassou, certo? O tórax de Jesus. E daquele furo da lança saiu sangue e água. Uau. Bom, e aí o que foi que fizeram? Aí, obviamente, nós vamos ter agora o enterro de Jesus. Então, havia uma certa corrida contra o tempo para poder enterrar Jesus antes das 6 da tarde, para ninguém ficar impuro naquele sábado. Então, o corpo de Jesus é retirado da cruz e sepultado num túmulo novo, que foi comprado por José de Arimateia, José da cidade de Arimateia, certo? Que ele, obviamente, era um cara importante e rico do Sinédrio, que estava junto com outros. Tradicionalmente, esse túmulo está localizado no que hoje é o complexo da Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Mas é tradicionalmente. A identificação do local, muito embora a identificação do local tenha se consolidado pelos séculos como sendo o local certo, mas é apenas tradição. A comprovação arqueológica é limitada e os debates acadêmicos ainda persistem quanto à precisão da localização. Saiu uma reportagem dizendo que estudos identificaram que o local é do ano 300 e lá vai bolinha. E, na verdade, esse local, né, a Igreja do Santo Sepulcro, ela foi a mãe do imperador romano foi lá para Jerusalém, certo? E identificou aquilo ali como sendo o local onde Jesus foi enterrado, certo? Entendeu? A mãe do imperador romano, certo? E aí construíram logo uma igreja, construíram, né? Só que, na verdade, na datação do carbono 14 aí, descobriram que era do ano 300 e lá vai bolinha. Então, nessa foto que a gente está vendo o que é a igreja do Santo Sepulcro, à esquerda, e à direita, certo? O que se pressupõe ser o verdadeiro local onde Jesus foi sepultado. Pressupõe, porque, na verdade, não sabemos de fato, certo? Por que não sabemos? Porque os judeus e os cristãos, eles foram expulsos no ano 70, certo? Então, ou seja, muita coisa foi perdida com o tempo, os locais. Então, fica só no provavelmente deva ser, né? Então, a gente não tem a certeza de que é. Mas aí vamos ver o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse ele tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então, José de Arimateia retirou o corpo de Jesus, juntamente com Nicodemos, aquele que numa noite secretamente conversou com Jesus, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, né, para passar no corpo. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com aromas, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo em folha, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus ali. Ou seja, daqui que, poxa, o tempo era corrida contra o tempo. Certo? Então, ou seja, ali já o José de Arimateia já comprou
aquele túmulo zerado e já colocaram lá que era perto da onde ele tinha morrido, certo? Então, ou seja, não precisava andar muito já, né? Ainda tinha que rolar a pedra e tudo. Então, bom, o que a gente pode dizer? Que José de Arimateia era membro do Sinédrio, certo? Assim como era Nicodemos, certo? A gente viu que ele tinha em segredo conversado com Jesus. O sepultamento tinha sido presenciado pelas mulheres, Maria Madalena, certo? A Maria que era mãe de Tiago e José, certo? A mãe de Jesus, a mulher de Zebedeu e por aí vai. Eram as mulheres que estavam acompanhando tudo, certo? Bom, e aí o que aconteceu? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram: Senhor, lembramos-nos que aquele impostor lá, ele vivia dizendo que em 3 dias ele ia ressuscitar. Então eu te ordeno, Senhor, certo, lá para Pilatos, né, que reforce a segurança até o 3º dia, para que não aconteça deles roubarem o corpo e diga depois que ele ressuscitou. Certo? E aí Pilatos disse, tá, eu vou mandar uma escolta. E aí guardaram o sepulcro até o 3º dia, uma escolta romana, certo? Além dos reforços da escolta da guarda do Sinédrio. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixando ali uma escolta. Certo? Ok? Bom, e aí o que aconteceu? Bom, a gente traz 2 relatos, o de Lucas e o de Mateus, sobre o que aconteceu. A ressurreição venceu a morte. No primeiro dia da semana alta da madrugada, foram elas no túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida, a pedra rolada que tapava o buraco do sepulcro, certo? Mas ao entrarem não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Aconteceu que perplexa a esse respeito, apareceram 2. Então, Lucas diz que apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Lembra de como ele preveniu, estando ainda na Galileia, disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E ressuscite no 3º dia. Então se lembraram dessas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 apóstolos e todos que puderam ouvir, elas anunciaram. Então Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, uma coisa, cara, será que essas mulheres beberam? E não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantou-se num salto e correu, meio que desesperado, até o sepulcro. E baixou-se para entrar lá no sepulcro e não viu nada lá dentro, senão lençóis de linho, e se retirou para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ao findar o sábado, então agora a gente vai ver a visão de Mateus, a gente viu de Lucas, agora vai ver a diferença do que Mateus escreveu sobre o fato. Ao findar o sábado, ao terminar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo se dirigiu àquelas mulheres e disse: Não tenham medo, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus, aquele que foi crucificado. Mas eu digo para vocês, ele não está mais aqui. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, como ele havia dito. Venham ver onde é que ele foi colocado. E depois, depressa, e dizem para os discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês. Ele vai estar lá na Galileia e lá vão e vocês verão ele vivo. E, como vos digo, e retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de um medo
misturado com alegria. Essas mulheres correram anunciando aos discípulos, certo? Dizendo que viram o anjo e que o anjo tinha dito que Jesus tinha ressuscitado. E eis que Jesus acabou no meio do caminho encontrando elas e disse: Salve! E elas se aproximaram, abraçaram os pés de Jesus e adoraram Jesus. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão, avisem os meus irmãos que eles voltem para Galiléia e lá eles me verão. Né? Então, aí foi uma ordem de Jesus para eles voltarem para Galiléia. E por hoje é só, certo? A gente encerra assim essa gravação, certo? E mostrando para vocês como foi, certo? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu espero que a gente possa meditar sobre o assunto e tirar as nossas próprias conclusões, porque a gente está vendo agora em Atos dos Apóstolos, que é a continuação disso, certo? Que ele passou 40 dias aparecendo com os apóstolos, depois de 40 dias passou mais uns 10, e depois veio o Pentecostes, o Espírito Santo dominou a igreja, certo? E aí eles começaram a pregar com grande coragem, certo? Mas a gente vai ver, a gente viu em Atos dos Apóstolos, né, que ele apareceu vivo e ele disse: eu estou com fome. Isso ressurreto, né? Ressuscitado. Quer dizer, para mostrar que fantasma não come, certo? Fantasma não come. Então, logo, ele não era um fantasma, porque ele comeu e ele bebeu, certo? Entendeu? E ele ainda disse: toque em mim. Quer colocar o dedinho aqui na minha ferida? Pode pôr. Você vai ver que sou eu mesmo. Eu venci a morte. Muito legal, né? Ou seja, Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. A primícia, ou seja, é o primeiro que ressuscitou. E ele convida a gente, na nossa conversão, a crer na ressurreição, porque um dia nós vamos ressuscitar. Um dia a gente vai partir, Deus vai chamar a gente, certo? Mas um dia a gente volta junto com ele. Um dia a gente volta junto com ele. E um dia a gente vai ter a vida eterna com ele. Tá bom? Então, uma feliz Páscoa para todo mundo. E eu vou parar aqui a gravação. Parar a gravação. Feliz Páscoa.